Olá, turmas do sexto ano. Vamos para mais um assunto para as atividades de número 12, né, a 12ª atividade do Google Sala de Aula. A gente agora vai trabalhar o assunto sobre solos, a formação dos solos, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui os slides. Pois bem, o solo, tá? Professor Vando Félix, Geografia. Deixa eu colocar aqui mais um pouco para cima. Tá? Então, vamos lá. A importância do solo, tá? A gente vai ver como o solo se constitui, como é que ele se forma e a sua importância econômica e a importância para as sociedades. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formado basicamente por aglomerados, minerais e matéria orgânica oriunda, ou seja, vinda da decomposição de animais e plantas. Esse elemento natural é de fundamental importância para a vida de várias espécies. O solo serve de fonte de nutrientes para as plantas e a sua composição interfere diretamente na produção agrícola. Então, é de suma importância para a produção de alimentos, tá? Entre os fatores que contribuem para a caracterização do solo estão o clima, o sol, ou seja, a luz, a incidência solar, ou seja, a luz do solar, calor, rocha, certo? Que dá origem ao solo, matéria orgânica, a gente já falou aqui, ó, sobre animais e plantas, e a própria cobertura vegetal, que depois vai ser incorporada ao solo, certo? Então, o solo vai ter seus tipos, pela coloração e pela sua composição. Ó, o solo pode ser classificado em arenoso, argiloso, humoso e calcário. São 4 os tipos. Solo arenoso possui grande quantidade de areia. Esse tipo de solo é muito permeável, pois a água infiltra facilmente pelos espaços formados entre os grãos de areia. Normalmente ele é pobre em nutrientes. Na beira da praia, ou seja, na margem da praia, ali na praia você vai ver o solo arenoso. Na margem de alguns rios também vai ter bastante areia, então vai ser um solo mais arenoso. Solo argiloso é formado por grãos pequenos e compactos, sendo impermeável. O primeiro ele é permeável, a água infiltra com facilidade. Sendo impermeável e apresentando grande quantidade de nutrientes, característica essencial para a prática de atividade agrícola. Então, o solo argiloso ele é mais propício para a agricultura. O arenoso pode se fazer, mas não é tão propício assim, não é tão aconselhável, tá? Mas 2 tipos de solo. Solo humoso, tá? O solo humoso, chamado em alguns lugares de terra preta, esse tipo de solo é bastante fértil, pois mantém grande concentração de material orgânico em decomposição. O solo humoso é muito adequado para a realização de atividade agrícola. Está vendo aqui? É o solo preto, é o de Massapê, que depois a gente vai ver com mais detalhe. É o nosso aqui do litoral, onde a gente mora aqui na parte da Mata Atlântica, a gente tem um solo humoso. Solo de calcário, com pouco nutriente e grande quantidade de partículas rochosas em sua composição. O solo de calcário é inadequado para o cultivo de plantas. Ele é tipo de regiões desérticas. Mas o calcário ele pode servir de corretivo do solo, tá? Então, o solo humoso, quando ele é muito ácido, se utiliza o calcário para poder ele ficar propício para a plantação, mas ele mesmo não pode ser plantado nada, tá? Aqui os tipos de solo, certo? O argiloso, fino e impermeável, o arenoso, granulado e comum no Nordeste, solo humoso, rico em nutrientes, que é o mais propício, é o mais aconselhado para a plantação, solo de calcário, seco e inadequado para a agricultura. O solo de calcário, ele é seco e não é adequado para a agricultura, ele é inadequado para a agricultura.
O solo também pode passar por alguns problemas, certo? Portanto, as características do solo influenciam diretamente na prática da agricultura e no desenvolvimento socioeconômico de um determinado lugar. Porém, é importante destacar que técnicas agrícolas têm adaptado alguns solos para o cultivo, através da introdução de nutrientes. Então, áreas que muitas vezes não eram propícias para a agricultura, com a introdução ou aplicação de nutrientes no solo, como o calcário, ele fica pronto para a agricultura. Outro aspecto que deve ser pontuado com relação ao solo é a poluição do solo, que ele pode, as pessoas podem poluir, o ser humano ele pode poluir o solo, que é causada principalmente pelo lixo despejado em lugares inadequados e pelos agrotóxicos utilizados nas plantações. Está aqui. Infelizmente, o solo pode passar pela degradação, pelo acúmulo de lixo e também pelo uso de agrotóxicos. No Brasil, como é a questão do solo? Vamos lá. Nós vamos ter 2 tipos de solo no Brasil. Entre os solos mais comuns encontrados no Brasil, destacam-se o massapê e a terra roxa, que, na verdade, vai ser uma terra vermelha. Mas como os italianos chamavam de terra rossa, os brasileiros entendiam de falar roxa. Tá? Massapê é um solo escuro, argiloso e orgânico, originado da degradação e decomposição da rocha gneiss, a rocha ígnea, que é a rocha que sai primeiro do vulcão. Aparece em grande trecho do Nordeste brasileiro, na região chamada de Zona da Mata, que é onde nós moramos aqui. Essa região é formada por Zona da Mata, o solo é massapê e ele é um solo mais argiloso e escuro, terra preta, onde desde o século XVI se cultiva cana-de-açúcar, que se adapta muito bem a esse tipo de solo. Terra roxa é um solo avermelhado e vulcânico, originado da decomposição do basalto. Aparece no oeste dos estados de São Paulo e norte do Paraná. É excelente para a agricultura e desde o século passado é utilizado para cultivo e a cultura do café. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam bem nesse período ainda de isolamento, de pandemia. Tá? Bons estudos, até a próxima videoaula de geografia e tchau para vocês.